Bom, gente, bom dia para todo mundo. O nosso tema é tempo e clima. Seminário de Geografia. Nosso grupo é a Camila Galvão, o João Andrade e a Tainara Fernandes. Coordenação, Karina Ribeiro, Maria da Graça. Professor Cristiano Ramos. Sumário. A gente vai falar o que é clima e tempo, os tipos de clima, o que faz o tempo mudar, altitude, latitude e massa de ar, o que é a previsão do tempo e sua importância, a conclusão e a bibliografia. O que significa clima? O clima compreende um padrão de diversos elementos atmosféricos que ocorrem na atmosfera da Terra. Há semelhanças em várias regiões da Terra, de tipos específicos, que caracterizam os diversos tipos de clima. O João vai explicar 7 deles a vocês. Quais são os principais tipos de clima? Existem vários fatores que interferem no clima. Clima polares. Esse clima polares, que são os climas do polo, sul e norte. No clima polar, o que é? Bastante frio. No inverno, o inverno é muito longo. As temperaturas são abaixo de zero praticamente o ano inteiro. Climas temperados. Climas temperados são bastante definidos. Tipo assim, é verão. Só que não é que nem aqui no Brasil, que é o clima tropical, que é em pleno novembro, fez frio alguns dias. Esse clima tem em Nova York. Pode passar. Clima tropical. Clima tropical é o do nosso Brasil. O que é? No verão é bastante chuvoso, no inverno é bastante seco. Clima equatorial. O clima equatorial é próximo da linha do Equador. Esse clima é muito seco. Esse clima tem no Equador. Clima subtropical. Como o nome diz, é próximo do tropical. Só que ele é mais rigoroso. No inverno é mais frio e no verão é mais calor. Clima desértico. O clima desértico é muito seco. As temperaturas médias dele variam entre 20 graus e 30 graus Celsius. Esse clima tem no deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo. Clima semiárido, ele tem no nordeste do Brasil. Esse clima ele é muito seco. É difícil animais, vegetais se adaptar nesse clima para sobreviver. Fatores que interferem no clima. A altitude de um ponto é a distância vertical medida entre aquele ponto e o nível médio do mar. Quando a altitude aumenta, a temperatura ambiente diminui. Quando a temperatura ambiente diminui, a altitude aumenta. Como vocês podem ver nessa imagem, a partir de 3 km, como já está mais as geleiras aparecendo, conforme é mais alto, o ar vai ficando mais leve e com isso fica mais frio. Não sei se vocês podem acompanhar os jogos de Guadalajara, que os nadadores, eles reclamavam muito, que a água era muito gelada. Lá no México, a altitude é de 2.400 metros, então é muito frio. Já aqui no Brasil, em São Paulo, são 792 metros. Já em Nova York, nos Estados Unidos, são 27 metros, então a diferença é grande entre cada ponto. Latitude. A latitude é a coordenada geográfica ou geodésica na esfera. A latitude no mundo é maior nesses países que ficam perto da linha do Equador, porque a dimensão é maior, então recebem mais raios solares, fazendo que esses países sejam mais quentes, como uma pequena parte do Brasil, a Colômbia, a Venezuela. Já o Polo Norte e o Polo Sul, eles não recebem tantos raios solares, então eles estão mais frios e fazem temperaturas abaixo de zero quase 365 dias no ano. Massa de ar. Massa de ar é uma parcela extensa e espessa da atmosfera, com milhares de quilômetros quadrados de extensão, que apresenta características próprias de pressão, temperatura e umidade, determinadas pelas regiões na qual se origina. Devido às diferenças de pressões, as massas de ar que compõem a atmosfera estão em constante movimento. Existem 3 tipos de massa de ar.
A massa de ar fria, que é formada dos polos sul e norte, se movimenta com os ventos para onde que os ventos estão indo. Aonde que essa massa de ar chegar, lá provavelmente vai fazer frio. Tem a massa de ar seca, que é a massa de ar formada nas florestas do mundo. Essa massa de ar seca, quando chega em algum lugar que é movido pelos ventos também, lá, provavelmente lá vai fazer calor e o tempo vai ficar seco. Por isso que o Amazonas é conhecido como termômetro do mundo. E tem a massa de ar úmida, que é a massa de ar formada nos oceanos. Essa massa de ar, aonde que ela chegar, provavelmente nesse lugar vai chover. O que significa tempo? Tempo é o estado momentâneo de um determinado local, a partir do ar atmosférico. O tempo pode mudar a qualquer momento. Isso acontece a partir da massa de ar, como a cabine do João já explicou. Ela se desloca e fica flutuando pela troposfera. O termo tempo significa uma situação de momento. Eu vou dar um exemplo de uma situação real que aconteceu. Eu não sei se alguém sabe, mas teve um dia em São Paulo que ocorreu uma diferença de 14 graus. Então vamos supor, de manhã estava sol, não estava nem calor e nem tão frio, e à tarde teve uma queda de 14 graus. Imagina as pessoas que moram lá em São Paulo, imagine como isso interferiu na vida delas. Então, gente, o tempo é uma situação de momento. Ele pode mudar a qualquer hora. Pode ser de um dia para o outro, ou de uma hora para outra. Tá? O que faz o tempo mudar? Existem vários fatores que fazem o tempo mudar. Como aqui os ventos, que eles trazem nuvens, e as nuvens cobrem o sol, não deixando os raios solares passarem. Pode até vir com risco de chuvas. Existe a temperatura do ar, pode fazer o tempo mudar, a umidade do ar. E existe um fenômeno que faz o tempo mudar que se chama pressão do ar, pressão atmosférica. As altas pressões resultam da descida do ar frio. A rotação da Terra faz o ar, ao descer, circular à volta do centro da alta pressão. O ar desloca-se no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério norte e no sul na direção contrária. As baixas pressões são causadas pela elevação do ar quente. Este circula no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério sul e na direção contrária do hemisfério norte. No topo, o ar desloca-se para fora e é arrastado para outro lado. O que é a previsão do tempo e qual sua importância? Previsão do tempo é um estudo baseado nas meteorologias momentâneas. Esse estudo é baseado em alguns fatores, como satélites e radares. Como exemplo, o radar Doppler, que é o radar mais usado no mundo. Bom, aqui a gente pode ver uma variação de como o tempo muda. Aqui no dia 17, como vocês podem ver aqui, tem alguns solzinhos, algumas nuvens de sol. Já a previsão para o dia 18, já não tem mais sol nenhum. Tem nuvens, mas nem é tanto previsão de chuva. Já no dia 19, aqui já está com previsão de chuva. A gente pode ver como o tempo realmente é momentâneo, como ele pode mudar. Aqui está de um dia para o outro, mas na verdade ele pode mudar de uma hora para outra. Assim, ele pode mudar a qualquer momento. Qual que é a importância da previsão do tempo? Vamos supor que a gente vai viajar no final do ano para a praia. A gente tem um dia marcado e a gente quer saber como que vai estar na praia aquele dia, para a gente não perder a viagem. Então a previsão do tempo nos ajuda a ver se naquele dia vai estar sol, naquela semana vai estar sol. E também para coisas básicas, como a gente vai sair e a gente vê que vai fazer frio, a gente levar blusa, a gente vê que vai chover, a gente levar guarda-chuva. Que nem as pessoas que moram em São Paulo, que moram em lugares de risco, São Paulo, nessas cidades grandes. Elas veem que vai ter uma tempestade muito forte, que elas podem correr risco de vida. Então elas podem sair de suas casas para não correr esse risco. Por isso a previsão é muito importante nos dias de hoje para a gente.
Conclusão. É muito comum haver confusões entre o que é tempo e o que é clima. Porém, esses são dois fenômenos diferentes, mesmo que se encontram interrelacionados. A principal diferença entre o clima e o tempo é que o clima de um país ele é fixo, ele não muda. E os pesquisadores podem demorar mais de 30 anos para descobrir qual é o clima do país. Como exemplo, o nosso, o Brasil, que é tropical. Já o tempo, como eu havia falado, o tempo é momentâneo, ele não é fixo, ele pode mudar a qualquer momento. Então é isso, a principal diferença é que o clima ele é fixo, ele não muda e demora anos para se descobrir o clima de um país, e o tempo ele não é fixo, ele pode mudar a qualquer momento. Nossa, geografia. Joia.